vamos estar ministrando a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração nessa noite. Ela se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11 ao 13. Os irmãos que se puderem se colocar de pé para fazermos essa leitura. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Versículo 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Vamos ler novamente? Versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Versículo 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Podeis assentar. Essa carta que Paulo escreve, Paulo estava enfrentando vários problemas com essa igreja. E Paulo ele tinha uma tristeza profunda no seu coração, porque alguns irmãos dessa igreja estavam trazendo divisões, não estavam reconhecendo que a autoridade que Paulo tinha. E Paulo se esforçava muito por aqueles irmãos. E ele chega nesse ponto, e ele diz para esses irmãos, no versículo 11: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Paulo, ele estava se empenhando muito por aquela igreja. Paulo, ele fazia muito esforço para que aqueles irmãos entendessem aquilo que o Senhor estava preparando para aquela igreja. Mas algumas pessoas não se arrependiam. Algumas pessoas daquela igreja rejeitavam Paulo, humilhavam ele, até mesmo pela forma dele falar, sendo humilde nas suas palavras, não usando de uma oratória muito bonita. E aqueles irmãos não entendiam isso. Eles não entendiam que o evangelho é simples. Eles achavam que para você ser um bom mensageiro de alguma mensagem, você teria que usar uma oratória muito bonita. E ele estava encontrando esses tipos de problemas com esses irmãos. Por mais que ele fizesse, por mais que ele lutasse por alguns irmãos daquela igreja, ele não conseguia a gratidão daqueles irmãos. Muitos humilhavam. E assim é na vida de cada um, irmãos. Cada um de nós. Muitas das vezes nós lutamos por algumas pessoas. Nós desejamos que ela se rendesse aos pés de Cristo. Fazemos de tudo. Mas ela nos rejeita. Ela deseja outras coisas. Alguns irmãos você pode fazer de tudo para eles, mas eles nunca vão ser gratos a você. Você pode fazer mil coisas a favor deles, mas no dia que você não puder atender os seus caprichos, você vai ser ignorado. Então, Paulo estava encontrando esse problema lá, ingratidão. Muitas das vezes nós também somos ingratos por tudo que Cristo já fez por nós. Nós não damos o devido valor à crucificação de Jesus. Não, nós muitas das vezes ignoramos, damos as costas
por tudo que Cristo já fez por nós. Assim como Paulo sentia ingratidão daqueles irmãos, Cristo também muitas das vezes sente ingratidão por cada um de nós. Deixamos de fazer muitas coisas que Cristo já determinou para nós. A ingratidão é um sentimento que dói muito, irmãos. Você faz, você se esforça e a pessoa ela nunca reconhece. A ingratidão ela traz sentimentos que fazem com que você até mesmo deixe de lutar por aquele irmão, por aquela irmã. Porque uma vez você foi rejeitado, você já não quer mais ser rejeitado. E você deixa de fazer aquilo que Cristo já colocou no seu coração para fazer, e você se fecha. Você fecha o seu coração, não quer mais, porque uma vez você já foi decepcionado por uma pessoa que não foi grata por aquilo que você fez. Mas não devemos também esperar elogios de ninguém, não devemos fazer para recebermos galardão de homem nenhum. Fazemos porque amamos ao Senhor, buscamos, lutamos em oração pela nossa família, porque amamos o Senhor. Amém? Abra comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha bem, irmãos, 10 pessoas leprosas. Alguns aqui não sabem, mas os leprosos, no antigo Israel, eles ficavam separados da comunidade. E esses irmãos estavam separados, longe de suas famílias, longe de toda a sociedade daquela época. E quando aqueles 10 leprosos viram que o Senhor Jesus estava passando, começaram a clamar, porque eles sabiam que ali estava a solução para os seus problemas. E quando eles clamaram, Jesus atendeu o pedido dos 10, dizendo: vai, contra os sacerdotes, tudo que aconteceu a vocês. E indo os 10, eles se maravilharam, porque foram curados da lepra. Mas somente um voltou para agradecer. Assim como Paulo sofreu por ingratidão, Jesus também passou por ingratidão. 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Quantas pessoas aqui, irmãos, quantas cadeiras vazias, pessoas que foram libertas, pessoas que foram restauradas, seus casamentos chegaram aqui destruídos, seus filhos nas drogas, filhos rebeldes, mas são pessoas ingratas, são pessoas que já se esqueceram, têm uma memória muito fraca daquilo que Jesus já fez, porque às vezes ela passa por um outro problema,
ela não consegue ser grata por tudo que Ele já fez. Quantos de nós também esquecemos de tudo que o Senhor já fez? São momentos assim que a gente para analisar e olha lá para trás de como você era, de como você tratava as pessoas e como você é hoje. Isso é o trabalho do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E temos que ser gratos, irmãos. A gratidão é um sentimento muito nobre, sabe? Ainda mais por alguém que deu a vida por mim, por você. Não tinha um outro amigo maior para entregar a sua vida. Jesus é o nosso maior amigo e devemos ser gratos a Ele. Voltemos para 2 Coríntios, no versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Não tendes limite em nós, Paulo dizendo para os irmãos, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo estava dizendo para os irmãos de Coríntios que o problema não era com ele. O problema era que os coríntios tinham algumas preferências, alguns interesses que ia fora do que Paulo pregava. E eu busquei no dicionário a definição da palavra afeto. E a definição que eu encontrei é essa: afeto é a disposição de alguém por alguma coisa, seja positiva ou negativa. É a partir do afeto construído que se demonstram emoções ou sentimentos. Pode-se ter afeto por algo, uma pessoa, um objeto, uma ideia ou um lugar. Então, aqueles irmãos de Coríntios estavam limitados em seus interesses. Eles não conseguiam crescer, eles não conseguiam enxergar o propósito de Deus na vida deles, porque os interesses que eles tinham eram maiores do que Paulo estava lhe oferecendo. Eles achavam que eram maiores. Pessoas que desejavam outras coisas. Paulo pregava Jesus crucificado, eles queriam outra coisa, queriam ouvir outra coisa. Paulo, da sua forma humilde de pregar, ele tinha preferência por outros apóstolos que apareceram, uma oratória muito bonita. E a igreja de Jesus Cristo hoje, ela também tem se limitado aos seus próprios interesses. Ela não cresce, ela não avança, porque seus corações estão cheios de interesses que não são de Jesus Cristo. Na verdade, é legítimo você desejar uma casa própria, é legítimo você desejar ter um bom trabalho, é legítimo você desejar ter uma condição boa financeiramente. Tudo isso é legítimo. O que estava acontecendo naquela igreja é que aqueles irmãos estavam colocando seus interesses em primeiro lugar. A palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração daqueles irmãos de Coríntios estavam em outros lugares, em outras coisas. O tesouro deles eram outras coisas. E quanto de nós que vem para a igreja cheio de interesses que ultrapassam a vontade de Deus e colocamos esses interesses em primeiro lugar,
não colocamos Ele, não pedimos ao Senhor direcionamento para que esses interesses venham de acordo com a vontade de Deus. Nós nos esforçamos demais por algumas coisas que acaba com que diminuindo a nossa força para buscar as coisas de Deus. Nós colocamos muito empenho naquilo que é passageiro, naquilo que um dia vai passar. Esquecemos das coisas que são eternas. Como falei, tudo isso é legítimo, queridos. Tudo isso que eu falei é legítimo você desejar. Mas o que não pode acontecer é que essas coisas no seu coração venham a ter o primeiro lugar. Esse é o grande problema de alguns irmãos. Elas vêm para a igreja com seus corações entupidos de seus interesses, de seus afetos, e ela fica presa. Os anos se passam e ela não cresce. Ela não cresce, ela não avança, e acaba que ela fica frustrada por aquilo que ela imaginava acontecer. É um grande perigo quando você começa a vir para a igreja com seus corações com outras coisas. Você pode ser frustrado. Quantas pessoas que hoje estão fora da presença de Deus porque foram frustradas? Porque elas desejavam e imaginavam coisas que não eram da vontade do Senhor. Pelo menos naquele momento. Muitas das coisas o Senhor deseja fazer, mas Ele quer moldar o teu coração. Ele quer ver aonde está o teu tesouro. Ele quer sondar o teu coração e ver aonde está o teu tesouro, sem buscar a presença dele, ou se são os seus afetos, ou se são os seus interesses. E Paulo percebeu isso naquela igreja. Os irmãos não estavam entendendo o que Paulo estava fazendo. Os irmãos ficavam parados, eles não avançavam. E com isso, traziam contendas para aquela igreja, divisões. E é assim que acontece hoje, queridos. Quando o irmão e a irmã chega com seus corações entupidos de interesses mundanos, ela vai passar um tempo, 2 tempos aqui, e ela vai começar a trazer divisão. Ela não vai ter os seus olhos espirituais, porque o seu coração ainda não foi esvaziado por esses afetos. Seus corações não foram esvaziados para que o Espírito Santo pudesse ter liberdade de trabalhar. Aonde está o teu tesouro? Algumas pessoas têm o seu tesouro no seu esposo, na sua esposa, no seu filho. É legítimo você amar o seu esposo? É legítimo. É legítimo você amar a sua esposa? É legítimo. Mas o primeiro lugar da sua vida, se o seu esposo não vier, você vai ficar em casa? Se ele disser para você que não está muito afim de vir para a igreja, você vai simplesmente aceitar? Aonde está o teu tesouro, queridos? Algumas pessoas têm seus tesouros, o seu trabalho. O seu trabalho é o seu maior tesouro. Ele dedica seu tempo todo para o seu trabalho, todo o seu tempo. É legítimo trabalhar? É legítimo. Eu não estou dizendo que você deve deixar de trabalhar. Sejamos maduros, irmãos. Mas o que Cristo está falando nessa noite para a igreja é que o primeiro lugar deve ser Ele. As coisas dele devem ser em primeiro lugar. Mateus 6,33 vai dizer isso. Buscai as coisas dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas os serão acrescentadas. Temos que ter equilíbrio. Temos que ter equilíbrio em tudo.
Amém? Certa vez eu estava ministrando, evangelizando um irmão que trabalha junto comigo, e eu falava do amor de Jesus Cristo para ele, e falava de tudo que o Senhor Jesus tinha feito na minha vida, mas ele simplesmente olhou para mim dizendo: eu sei de tudo isso que você está falando, é verdade, mas eu tenho muitos amigos, e se eu começar a ir para a igreja, eu vou perder todos esses amigos. Eu não estou exagerando, irmãos, foram essas palavras que ele usou. E eu olhei para ele e falei assim: Jesus é seu maior amigo, ele é seu maior amigo. Então, o tesouro daquele rapaz estava nos seus amigos. Os seus amigos eram mais importantes do que a salvação dele. Algumas pessoas aqui têm vários amigos, Facebook, WhatsApp, e essas pessoas, elas nem sabem que você é crente, porque você não deseja infortuná-las, você não deseja atrapalhar o espaço dela, porque o seu tesouro são seus amigos, não é a salvação deles. Você não quer ser inconveniente com seus amigos. Você não fala de Jesus para os seus amigos porque você tem medo de ofendê-los. E na verdade você prefere ofender o autor da vida. É estranho, né? Como nós somos, como nós nos comportamos. Temos guardado tantos tesouros, e o maior tesouro, que é o Senhor Jesus, nós nos esquecemos. Abra comigo no Evangelho de João, e eu vou mostrar para vocês o que Jesus falou a respeito de amigos. João, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 ao 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Está vendo, queridos? O que o Senhor Jesus fala para cada um de nós? Ele não deseja mais te chamar de servos, ele deseja chamar você de amigo. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer o que Ele manda. Uma amizade verdadeira, ela consiste em você confiar, e você, quando você ouvir alguém falar algo que não está de acordo, algum amigo seu fala para você que algo que não está de acordo, você deveria falar a verdade para ele, porque você é amigo dele. E o que acontece, muitas das vezes nós nos calamos, porque achamos que vamos ofender o amigo, né? Então, aquele irmão que eu fui evangelizar, ele estava com seu coração totalmente equivocado nessa questão de amigo. Ele preferiu os seus amigos desse mundo. Na verdade, eu tinha muitos amigos
quando eu estava lá no mundo. Mas quando eu vim para a igreja, eu perdi todos eles. Mas eu ganhei o maior dos amigos. O maior amigo. Porque quando eu estou em casa, com meu coração triste, eu sei quem eu vou buscar. É só Ele que pode me ajudar. Quando você está doente, aí você conhece os seus verdadeiros amigos. Então eu tinha vários amigos que batiam lá na porta da minha casa para sair comigo. Mas quando souberam que eu estava frequentando a igreja, que eu era crente, eu perdi todos eles. Nunca mais foi ninguém bater na minha porta. Eles fazem aniversário, não me chamam mais. Não me chamam. Porque eles sabem que se eu chegar lá, eu posso estragar a festa deles, porque eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus. Eles não querem isso. Eles não querem isso. Então eles nem me chamam mais para as festas, para os aniversários de família e tal. Então, se eu fosse olhar para essa questão de amigos, eu também não estaria aqui hoje. Eu escolhi o meu maior amigo, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim. Amém? Onde está o teu coração, querido? Paulo via naqueles irmãos de Coríntios homens cheios de afetos, de coisas que atrapalhavam aqueles irmãos. Via que alguns irmãos tinham outros tesouros, outros interesses. E aonde está o teu tesouro? O seu tesouro pode estar na posição que você ocupa na sociedade. Vou te mostrar. João 12. É só voltar um pouquinho. João 12, 42 e 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Esses homens que Jesus estava citando, eles creram que ele era o Messias, eles creram que ele vinha de Deus, mas não quiseram segui-lo, porque preferiram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quanto de nós, muitas das vezes, desejamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Talvez se o pastor estivesse aqui, haveria um número maior de pessoas. Não sei. Mas eu quero crer que não, amém, irmãos? Quero crer que aqui tem uma igreja madura. Quero crer que os irmãos daqui que não puderam vir, eles preferem mais a glória de Deus do que dos homens. Porque a glória dos homens passa. Você é reconhecido muitas das vezes por alguma coisa que você faz muito bem lá fora, mas o dia que você pisar na bola, eles vão te abandonar. E isso tem atrapalhado muitos irmãos, pessoas que frequentam igrejas, que desejam ser aplaudidas. Eu não falo só daqui, eu falo da comunidade evangélica, que já se perdeu em alguns aspectos por preferir a glória dos homens do que a glória de Deus.
Eles vão cantar, cobram centenas de milhares de reais para cantarem meia dúzia de músicas, porque ele não deseja mais louvar o Senhor de coração numa igreja pequena. Seus corações foram corrompidos. Eles preferem mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pregadores também. Muitos pregadores caíram porque começaram a aceitar subornos de políticos, favores, escusos, porque preferiram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O Espírito Santo está falando com alguns irmãos nessa noite. Deseje mais a glória de Deus. Deseje mais a face de Jesus. Porque a glória dos homens passa. Eu sei. Porque outrora também fui aplaudido por algumas coisas que eu fazia bem lá fora. Mas o dia que eu não quis mais, eles me abandonaram. Porque eu preferia a glória de Deus do que a glória dos homens. Um homem, ele vai te elogiar por alguma coisa que você faça bem. Isso é legítimo também, queridos. Não estou dizendo que você não deve receber elogios. O problema é como você recebe. É como isso vai entrar no teu coração. Esse é o grande problema. Quando você recebe alguns elogios, você tem que analisar como entrou no seu coração. E muitos homens de Deus se perderam. Porque eles começavam a achar que sem eles, o poder de Deus ele não ia se manifestar. Devemos vigiar os nossos corações. Verso 13. Voltemos para 2 Coríntios, verso 13. Paulo continua dizendo: Segundas Coríntios, capítulo 6, verso 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. O que Paulo estava pedindo para a igreja de Coríntios, dos Coríntios: o amor que eu tenho dado para vocês, retribua. Retribua tudo isso que eu tenho feito. Mas Paulo não desejava receber elogios. O que Paulo gostaria é que aqueles irmãos o enxergassem como um homem de Deus. Paulo gostaria que aqueles irmãos olhassem para ele como um pai espiritual, porque Paulo ele se colocava como um pai espiritual daquela igreja. Paulo amava muito aqueles irmãos. E Paulo via a grande dificuldade daqueles irmãos de abrirem os seus corações para as coisas de Deus. E Paulo diz: dilatai-vos vós também. Porque o coração de Paulo estava aberto. Mesmo com todos esses problemas que ele estava enfrentando, Paulo os amava. Paulo sabia que não era uma luta física entre eles, era sim uma luta espiritual. O que Deus quer nessa noite é que a igreja abra os seus corações para o que Ele deseja fazer ainda na sua vida, por aquilo que Jesus já fez.
As pessoas que têm o seu coração aberto, o coração dilatado, são pessoas gratas. Isso não era notável naquela igreja. Uma pessoa que tem o seu coração aberto para as coisas de Deus, ela tem o seu coração grato. Ela reconhece tudo que o Senhor já fez pela vida dela. Um exemplo de gratidão que eu quero trazer é o exemplo de Ana. Ana foi uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E Ana era humilhada por isso, por não ter filhos. E Ana se derramou, abriu seu coração para o Senhor, pedisse para que o Senhor atendesse sua petição. E o Senhor atendeu. E Ana, com o coração grato, ela tinha feito antes uma promessa dizendo que se o Senhor a concedesse um filho, ela o entregaria para a sua obra. E quando o Senhor concluiu a obra na vida de Ana, ela foi levar para o sacerdote Eli o seu filho Samuel. Um coração grato. Ela sabia que tudo aquilo vinha de Deus. O coração dela não estava no filho. Ela foi entregar o seu melhor. Ela entregou o seu filho. Antes, ela não podia ter filhos. E depois de Samuel, ela teve mais 6 filhos. Amém? Tenhamos um coração grato. Tenhamos um coração dilatado para as coisas de Deus. Culto de oração, venha orar. Busque a face de Deus. Busque. Em todo tempo, busque a face de Deus. Na sua casa, dentro do seu quarto, no seu trabalho. Busque a face de Deus. Uma pessoa que tem um coração dilatado para as coisas de Deus, um coração aberto, ela deseja salvar outras pessoas. É o que o pastor sempre diz. Uma pessoa salva, ela deseja salvar outras. E é realmente uma verdade isso. Uma pessoa que tem um coração cheio do amor de Deus, ela olha para os seus parentes, ela olha para algumas pessoas na rua e se compadece. Ela deseja falar do amor de Cristo. Você tem que se analisar. Você tem que se analisar. Se você tem esse sentimento no seu coração de salvar a outros, de pregar esse evangelho a outros, porque se você não tiver esse desejo e essa fome, você está enfrentando uma grande sequidão na sua vida. Você está enfrentando um grande problema. Você precisa pedir a Deus que venha colocar essa fome, esse desejo de salvar a outros. Amém? Só para ratificar o que eu estou falando, abra no livro o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, 38 e 39. Bem, o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse texto que nós estamos lendo, o contexto dele é de um homem que vivia em prisões, em sepulcros,
um homem cheio de demônios, de todos aqueles demônios, e aquele homem se viu livre de todas aquelas cadeias que ele tinha no passado. E ele deseja seguir Jesus agora. Mas Jesus lhe deu uma ordem para ele: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Um coração grato. Ele tinha um coração grato. Ele reconheceu o que Jesus tinha feito por ele. Ele começou a pregar para sua parentela. Ele começou a pregar o que Jesus tinha feito na vida dele. E é o que o Senhor Jesus deseja para essa igreja: é que você tenha fome de almas. Dá-me almas, Senhor. Dá-me almas. No início da minha caminhada, eu pregava em vários lugares. Eu ia nos hospitais, eu ia nos presídios, porque eu tinha muita fome de salvar almas. Porque eu tinha um coração grato e tinha e tenho. Eu olho para um irmão que visivelmente não conhece Jesus, aquele meu coração dói demais, irmãos. E a minha vontade de falar do amor de Deus para aquele irmão, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o quanto Ele já fez por mim, e eu desejo isso também para aqueles que se perdem. E quando você não tem esse sentimento, alguma coisa está errada, queridos. Alguma coisa está errada. Se você não tem esse sentimento, essa fome, esse amor, agora vai ter o evangelismo. É uma oportunidade para você. Nós estávamos conversando antes de começar o culto do evangelismo que os irmãos fizeram agora, nas semanas passadas. É isso que Jesus quer para essa igreja, para a igreja dele, que você tenha fome de almas, que você deseje salvar a sua família, pregar Jesus Cristo para a sua família, seus parentes. Mas eles precisam ver primeiro em vocês a diferença. Eles precisam notar em vocês que vocês são sal e luz. Se eles olharem para vocês e perceberem que nada mudou, o teu testemunho de Jesus Cristo não vai ter muita eficácia. Porque o maior testemunho deste homem que foi liberto é que ele chegou em casa. Imagine a cena: ele chegou em casa sem as algemas que prendia, sem todas aquelas coisas que ele vivia. Aquele homem vivia nos sepulcros, nos cemitérios, preso. Agora ele chega em casa anunciando: estou livre. Mas o que aconteceu com você? Jesus me libertou. Aquelas pessoas olharam para aquele homem e viram algo diferente. Aquele homem estava liberto. Aquele homem não vivia mais conforme antes ele vivia. E assim Jesus quer para a tua igreja: que você seja diferente, sal e luz para esse mundo, para que você alcance seu irmão, a sua mãe, seu pai, seu filho. Nós oramos aqui terça-feira por alguns irmãos, e alguns irmãos pediram que orássemos pelos seus filhos, mas os seus filhos estavam desejando ver nos seus pais a mudança. Porque muitas das vezes você diz para o seu filho, para a igreja, que você deve buscar Jesus, mas ele não vê você como uma referência.
Como eu disse, o meu pai na minha casa foi uma referência. Eu vi em meu pai um homem diferente do que ele era. Então, aguçou a minha vontade de saber o que estava acontecendo. O Espírito Santo já estava ministrando no meu coração para abrir os meus olhos e contemplar o que estava acontecendo na vida do meu pai. Meu pai não era um homem que conversava com seus filhos dentro de casa. Meu pai era um homem muito calado. Nós percebemos, eu e meu irmão, percebemos a diferença na vida do meu pai quando ele chegava em casa e queria conversar conosco. E nós, eu e meu irmão, nos perguntávamos: o que está acontecendo? Foi o que aconteceu com esse homem. Começou a anunciar Jesus. Jesus ordenou: volta para a tua casa e anuncia aos teus, o que eu tenho feito por ti. Você tem anunciado o que Jesus tem feito por ti? Ou não? Uma pessoa com o coração dilatado, ela perdoa facilmente. Ela tem facilidade de perdoar. Se você tem uma dificuldade enorme para perdoar, você precisa pedir ao Senhor, o Espírito Santo, que venha conceder esse desejo que o Senhor tem, que você perdoe seu irmão. Mas para que isso aconteça, o seu coração precisa estar dilatado. O seu coração precisa estar aberto para as coisas de Deus, para o Espírito Santo. Se você vier para a igreja com seus corações entupidos de seus interesses, o Senhor Jesus nunca vai poder fazer uma obra completa na sua vida. Você vai estar sempre limitado ao seu mundo, ao que você pensa, às suas filosofias, o que você aprendeu lá fora. Quando você entra aqui, essas coisas precisam dar lugar à voz do Espírito Santo. Amém? Uma pessoa com um coração grato, uma pessoa que tem o seu coração dilatado, ela é uma pessoa pacificadora. Uma pessoa pacificadora é aquela que está vendo o circo pegar fogo e ela vai lá com o seu baldinho de água e apaga. Ela está vendo uma confusão entre os irmãos, divisão entre alguns irmãos. Se ela tiver um coração aberto para as coisas de Deus, ela vai fazer com que aquele irmão entenda que o outro irmão não queria falar daquela forma. Seja uma pessoa pacificadora no meio dos seus irmãos, no meio da sua parentela. Algumas pessoas colocam no WhatsApp, tem grupos de família, colocam situações que vêm fofocas. Querido, não participe disso. Seja uma pessoa pacificadora. Não fale mal do seu patrão. Não fale mal da autoridade que foi constituída na sua vida, seu pai, sua mãe. Temos que ter os nossos corações, sabe, cheios desses sentimentos, de ver o irmão entrando em atrito com o outro irmão e você saber conciliar, sabe, essas coisas. É o que o Senhor Jesus fala: seja uma pessoa pacificadora no seu trabalho, aquelas mesmas conversas, contendas, e você fica participando disso. Fuja disso, queridos, fuja disso. Porque o Senhor Jesus, Ele deseja que você tenha um coração pacificador. Amém? Uma pessoa que tem um coração dilatado,
ela deseja honrar o Senhor Jesus. Amém? Maria Madalena também foi uma mulher que honrou o Senhor Jesus, porque ela tinha um coração grato. Ela passou por momentos difíceis da vida dela. 7 demônios foram expulsos da vida daquela mulher e ela começou a servir ao Senhor. Desde então, Maria Madalena estava aos pés de Jesus em todo momento. Ela estava desejando honrar o Senhor Jesus, sabe? Porque ela tinha um coração grato. Ela sabia da obra que Jesus tinha feito. Maria Madalena foi uma mulher que quase que foi morta, apedrejada. Seus acusadores queriam apedrejá-la. Mas Jesus disse para aqueles acusadores: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabemos que todos nós temos pecados, mas Jesus, Ele é poderoso para nos perdoar de todos os pecados, queridos. Maria Madalena tinha esse coração, ela tinha essa consciência da obra que Jesus tinha feito na vida dela. E que possamos honrar o Senhor Jesus em todos os momentos, em todas as áreas das nossas vidas. Amém, queridos? Se coloquem de pé, vamos agradecer ao Senhor. Querido e amado Deus, nós te honramos, nós te glorificamos, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falaste à tua igreja nessa noite, porque eu sei que o teu Espírito Santo, Senhor, ao trazer essa mensagem, falou com alguns irmãos nessa noite. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, fazer com que essa semente cresça e que dê frutos, Pai, para a tua glória, para teu louvor. Muito obrigado pela vida, Senhor, de cada um irmão. Que o Senhor possa levá-los em segurança para suas casas. E que o Senhor venha guardá-los de todo mal, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus